Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui com a irmã Leonilde Santos. Irmãos, eu quero hoje deixar para os irmãos, eu quero contar um pequeno testemunho que aconteceu no dia que foi para mim deixar minha filha na escola. Irmãos, às vezes você pode estar pensando assim, que pequenas coisas, né? Não pode, você às vezes pensa que você não faz a obra de Deus, né? Às vezes vem esses pensamentos, né? Assim como vem na minha vida, né? Eu sempre orando, falando para Deus: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Jesus, me ajuda. Eu quero pregar a tua palavra. Eu sempre pedindo isso para Deus, né? Às vezes, amados irmãos, você pode pensar, né, que você é incapaz, mas você não é. Você não precisa de um título de pastor, você não precisa de um título de bispo, de um título de pregador para você fazer a obra, não. A palavra de Deus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ela não está escolhendo se é bispo, se é pastor, missionário, pastora, não. Ela está mandando: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se você ora por alguém que está enfermo, você ora pelo bem de uma pessoa, você está fazendo a obra, irmão. Se você é um dizimista, você está fazendo a obra. Se você é um ofertante, você está fazendo a obra. Se você limpa a igreja, você está fazendo a obra, tá? Se você prega para um mendigo, você está fazendo a obra de Deus. Então, amados, deixa eu começar a contar aqui o que aconteceu. A minha filha, ela estuda meio período e eu sempre deixei ela, né, na hora antes disso acontecer, né, do testemunho que eu vou contar para os irmãos. Eu sempre deixei ela, nunca atrasei, né, sempre deixei ela no horário normal. Só que teve um certo dia, amados, que aconteceu tantas coisas que eu perdi, né, a noção do tempo, né? E Jesus, amados, nesse dia, ele fez eu ir mais cedo para a escola da minha filha, né? Eu fui tão cedo, irmãos, tão cedo, que eu fiquei admirada, Senhor, né? Eu fiquei admirada que ainda não estava na hora de eu deixar ela na escola. E eu fui deixar ela, Deus já preparando tudo, e eu fui. Quando eu cheguei lá, amados irmãos, perto da escola dela tem um ponto de ônibus. Amados, quando eu cheguei perto do ponto de ônibus, tinham jogado um homem, né? O dono do ônibus lá tinha jogado um homem no chão, né? Porque ele estava passando mal dentro do ônibus. E aí tiraram ele de dentro do ônibus. E quando eu cheguei perto desse homem, ele estava no chão, amados irmãos. Ele estava no sol quente, irmãos, porque vocês sabem dessa quentura que está tendo. Ele estava no sol quente, amados, quente, sabe? O sol quente. E ele estava passando mal, ele já estava morrendo. Ele estava escumando pela boca, né? Ele estava com muita escuma na boca e a esposa dele já desesperada do lado, né? Amados irmãos, só que tinha uma mulher de pastor do lado e tinha outra irmã, né? Que ela disse que era cristã, estava do lado também. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, ai, essa pastora, né? Tá aqui só olhando pro homem no chão, passando mal, morrendo. E se esse homem morrer? Se ele morresse em Jesus, né? E quando eu cheguei perto do homem, me deu um desejo, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Naquele momento, o Espírito Santo, meus irmãos, falou aqui dentro: ora por ele, né? E eu, no meu espírito, eu comecei a louvar a Deus. Aquele hino: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz
faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Esse hino da harpa cristã, eu louvei em espírito, irmãos. Eu comecei a louvar em espírito, né? E eu peguei na mão dele, Eu peguei na mão desse rapaz e falei assim: irmão, você não sabe se você vai escapar dessa, porque você tá passando muito mal. Você não sabe se você vai viver, se você vai morrer. Aceita Jesus como o teu único salvador da tua vida. Eu falei assim, amados irmãos, para ele. E ele não tinha condições de falar, mas ele arribou a mão, arribou o braço para cima, dizendo que queria Jesus. Naquele momento, amados, eu peguei na mão dele, orei por ele e ele aceitou Jesus naquele momento. E quando eu terminei a oração, ele falou: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aleluia, glórias a Deus. Deus deu uma oportunidade para aquele irmão, amados. E irmãos, quando eu estava pegando na mão dele, que eu estava fazendo aquela oração, irmãos, eu me arrepiei toda, porque Satanás queria levar a alma daquele homem. Mas quando Satanás viu que ele aceitou a Jesus como o único salvador da sua vida, o Satanás ele saiu de perto. Porque assim, meus irmãos, que o Senhor trabalha, aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. É assim que Deus trabalha na vida das pessoas, né? E para a honra e glória do Senhor, amados irmãos, nós ali, e eu conversando com a pastora, chama a ambulância, né? Eu fiz a oração, o apelo, eu comecei a louvar em espírito, né? E a pastora ali tinha a outra irmã, aí a outra irmã chamou a ambulância e levaram, né? Levaram eles para o hospital. E ele não morreu, amados irmãos, ele ficou vivo para contar o testemunho, para servir de testemunho, porque tinha muitos ali, irmãos, que estavam ali, mas não estavam ajudando, né? Muitos até mesmo desejando a morte do homem, amados. Tinha um velhinho, né, que estava desejando a morte do homem, né? E estava a pastora ali, e a pastora não fazia nada, né? Só ficava olhando, né? E foi isso que me comoveu, amados irmãos, né? E eu orei por ele, ele estava muito mal e Deus deu a vitória. Eu pedi a Deus para dar a vida, mas eu falei para Deus, se ele vivesse, que o Senhor abençoasse muito a vida dele. E eu fiz o apelo, amados, e ele aceitou Jesus como o único salvador da vida dele. Amados irmãos, se você, amados irmãos, estiver ouvindo esse vídeo e você tiver em dúvidas como fazer a obra de Deus, é isso, amados irmãos. Você pode orar por uma pessoa, você pode entregar um folheto, você pode dar um abraço, você pode falar de Jesus. Isso é fazer a obra de Deus, amados. Eu agradeço, amados irmãos, a oportunidade que Deus me deu de eu estar no YouTube contando esse testemunho maravilhoso. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amados.